Boa tarde, a paz do Senhor, irmãos e irmãs. Nós vamos dar continuidade ao estudo sobre pneumatologia, é o estudo do Espírito Santo. E nós estamos na aula de número 5. Nós vamos começar a aula primeiramente com uma oração, pedindo ao Espírito Santo, este vento do Espírito, a pneumatologia, que nos inspire nesta tarde, abra o nosso entendimento. Pai querido, nós estamos na Tua casa para estudarmos a Tua palavra e confessamos a Ti, ó Deus, a nossa incapacidade de analisar profundamente, de entender as profundezas da Tua palavra. Por isso, ó Deus, nós te pedimos humildemente que Tu possas vir com Teu Espírito Santo, atuar no nosso espírito, na nossa mente, em nosso coração, no nosso entendimento, alargando assim, ó Pai, a nossa compreensão, que esta se vá muito além da letra, da gramática, da palavra, e que venha o Teu Espírito Santo nos iluminar e dizer exatamente o que Tu queres mostrar para nós. Não para que o nosso conhecimento aumente, mas para que nós possamos, a partir disso, viver de acordo com a Tua palavra. Assim nós podemos alegrar o Teu coração e receber de Ti as bênçãos reservadas para nós. Portanto, Pai, nesta manhã, conduze-nos nessa aula, para que tudo que aqui aconteça, seja do Teu agrado, seja da Tua inspiração, da Tua unção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, então, nós estamos estudando aí o Espírito Santo e hoje coube a mim estudar sobre essa coisa bonita ali, pericorese. Quem que sabe o que é pericorese? Alguém pode me dizer o que é isso? Né? Alguma ideia sobre o assunto? Nada? Não sei por que se ninguém tem ideia do que é isso, por que a gente vai estudar essa coisa, né? Mas esses termos são termos, na maioria das vezes, termos gregos ou latim, né? Vem do grego ou do latim, e que sempre é a composição de alguma palavra. E exatamente essa também é uma palavra que ela tem a sua composição, as suas derivações, nós vamos falar sobre isso. E ela trata basicamente desta relação, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo se relacionam na Trindade. Portanto, hoje nós vamos estudar bastante sobre esta relação das três pessoas da Trindade. Né? Pericorese ou pericoreses, né? Com CH e de uma maneira diferente de grafar, né? Pericorese, do primeiro jeito, a portuguesada, é a palavra que se tornou em português, e a segunda ali é do grego. O que é isso, né? Então, primeiro, como eu comecei, falar de pericorese é falar de trindade. Nós estamos, portanto, quando você escutar essa palavra pericorese, sabe que eles já está se falando aí sobre a trindade, sobre Pai, Filho e Espírito Santo, como é que eles se relacionam entre si. Né? Então, pericorese ou interpenetração é um termo da teologia cristã encontrado na literatura patrística, quer dizer, aquela literatura dos pais da igreja até o quinto século, no começo da igreja cristã, ali então que tem essa discussão e que se cunha esta palavra, pericorese. E o que ela significa? Ela se refere à mútua interpenetração e coabitação das três pessoas da Trindade. Dividindo a palavra aí, vocês vão conseguir entender bem coisas que vocês conhecem. Inicialmente, peri significa ao redor, em volta. Daí a origem da palavra, por exemplo, periferia. Periferia é aquilo que está ao redor, está em volta. Cor, né, o core, que significa dança, significa movimento, da onde vem a palavra coreografia. Coreografia é a dança, o movimento em harmonia. E é o sufixo esis, que é um sufixo usado em palavras que supõem ou pressupõem ação. Então, pericoreses é
o movimento harmônico, a dança, uma ação entre as três pessoas da Trindade, né, o pere, em volta, né, cada uma das pessoas em volta, que se relacionam, que é como se fosse o movimento entre eles, como se fosse uma dança perfeita, harmoniosa, e a ação entre eles é essa ação de movimento perfeito. Daí vem a palavra pericorese. Então, daqui para frente, pericorese, vocês vão entender o que é. Expressa a relação intratrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, a habitação das pessoas da Trindade uma nas outras. A gente fala muito de Pai, Filho e Espírito Santo, meio que como se fossem três coisas separadas, estanques. O Pai é uma coisa, o Espírito é outra, o Filho é outra. E, na verdade, não é isso. Há uma coabitação, uma interpenetração de um no outro. Daí vem aquela questão da dança, do movimento, da ação perfeita entre essas partes. Cada pessoa está nas outras. Quer dizer, o Pai está no Filho, o Filho está no Espírito Santo, o Espírito Santo está no Pai. Entende? Cada um está no outro, quer dizer, cada pessoa está nas outras e cada pessoa se dá completamente às outras, sem deixar de ser elas mesmas. Então, é uma entrega do Pai ao Filho, do Filho ao Espírito Santo, do Espírito Santo ao Filho. Enfim, é uma entrega total que cada pessoa faz à outra, sem deixar de ser ela mesma. Então, é uma ação dançante, harmoniosa entre as três pessoas da Trindade. Eu não sei se vocês já tinham pensado nessa questão de uma pessoa da Trindade, ela é ela mesma, mas ela contém também as outras duas. Quer dizer, cada pessoa da Trindade, ela é ela mesma, não deixa de ser ela mesma, mas ela tem nela também a participação das outras duas pessoas. Então, há sempre uma dificuldade da gente falar de Trindade, porque invariavelmente os cristãos são acusados de politeístas, né, que tem mais do que um Deus. A Trindade são três deuses. Então, a primeira questão é entendermos que só existe um Deus. Nós somos monoteístas. Mono, de único, e teísmo, né, de Deus. Então, nós entendemos, nós somos monoteístas, portanto, entendemos que há um só Deus. Existem três grandes religiões no mundo que são monoteístas. Vamos lá, diga para mim, quais são as três? Judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Essas três grandes religiões, aliás, as três maiores religiões do mundo, são monoteístas. Então, nós também somos monoteístas. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que nós temos que confirmar e afirmar que nós somos monoteístas. A outra questão, entendemos que Deus subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade. Então, nós somos monoteístas, mas somos trinitarianos, somos também, confessamos a doutrina da Trindade. Temos que entender ainda que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, que o Espírito Santo é Deus, que nenhum é o outro. Cada um é ele mesmo, mas os três são um. Vai entender isso. É muito difícil entender. Então, há quase 2000 anos que se discute esse assunto, né, e acho que tem muita coisa já pacificada, né, mas não tão clara, tão límpida, porque isso realmente é um mistério. Então, e a última questão que a gente tem que entender, ou pelo menos questionar, né, é como harmonizar esses conceitos. Como pode existir um Deus e três pessoas? Esta é a pergunta. Como pode existir um Deus e três pessoas? Você está me falando que o Espírito Santo é Deus, que o Filho é Deus e que o Pai é Deus?
Então são três deuses. Nós não somos três deuses, nós somos monoteístas. Há um Deus só. Como é que a gente consegue harmonizar essas duas coisas? A figura mais famosa, né, para falar da Trindade é esta aí, ó. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. O Pai não é o Espírito Santo, o Espírito Santo não é o Filho não é o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo. Enfim, mas todos são deuses. É difícil até o português, né? Todos é Deus, que é no singular, né? Não são deuses, é Deus, né? A doutrina cristã da Trindade afirma que Deus é um em essência e três em pessoa. Então a gente tem que entender bem isso. Quando nós somos monoteístas, nós estamos falando na essência. A essência é um Deus, mas ele subsiste em forma de três pessoas. E vamos tentar detalhar um pouco mais isso. Mas essa coisa, ela sempre foi muito complicada de se entender. E lá no começo da era cristã, vocês imaginam o seguinte, para nós é muito confortável, a gente tem a Bíblia escrita hoje, todo mundo tem um acesso fácil no celular, né? No meu celular mesmo eu devo ter umas 20 versões diferentes da Bíblia, em idiomas diferentes, né? Enfim, uma que é traduzida diretamente do grego, outra que é traduzida diretamente do latim, há um confronto de versões, enfim, hoje é muito fácil ter isso, né? A gente tem as Institutas de Calvino, onde Calvino escreve, né, uma teologia sistemática falando de Deus Pai, falando de Deus Filho, falando de Deus Espírito Santo, falando da igreja, falando de adoração, de oração, da forma que se deve ser o culto, enfim, há hoje uma riqueza de assuntos que já foram debatidos muito. E que, logicamente, em cada debate desse, há controvérsias, há afirmações, há desenvolvimento de algum tipo de pensamento, que muitas vezes isso se torna uma heresia. E, portanto, é preciso que se combata esta heresia. Então, vocês só assim, eu tenho pensado muito, até tenho feito alguns cursos da história da Bíblia, história da igreja cristã, que também, logicamente, vai passar pela história da Bíblia, como é que a Bíblia foi formada, como é que o cânon foi formado. Mas você imagina no primeiro século, os apóstolos, nem todos eles, Cristo não deixou nada escrito, ele não escreveu nada, ele só falou. Quem escreveu foram os outros. E os outros escreveram aquilo que eles ouviram e escreveram o que eles interpretaram do que ouviram. Não necessariamente foi aquilo que realmente Jesus disse. Eu falo uma coisa aqui, se no final da aula cada um for escrever o que foi minha aula, é possível que cada redação de vocês vai ter algum conflito entre vocês, né? Então, a dificuldade de se compor o cânon da Bíblia era muito grande. Existiam muitos textos, não somente dos apóstolos, e não foram todos os apóstolos que escreveram, mas a partir daí os pais da igreja, né, logo no começo da igreja, que é quando a igreja, outra coisa, a igreja se propaga e cada um vai para um canto. Não é aquela coisa assim, os 12 vão juntos para um lugar, os 12 vão juntos para o outro, os 12 vão juntos para outro, que qualquer problema de interpretação, ali os 12 estão juntos, conversa e resolve, né? Os 12 não, os 13, né? Porque na verdade o apóstolo Paulo, que era apóstolo, mas não fazia parte do colégio apostólico, né? E no aspecto de teologia, ele foi muito mais teólogo do que qualquer um dos outros 12, né? Mas vocês imaginam a dificuldade disso. Cada um vai para um canto e, de repente, você está lá, Filipe, num lugar sozinho. E as pessoas começam a ter indagações sobre o cristianismo. Como é que é isso? Como é que é aquilo? Me explica aqui o que Jesus disse para você, o que você ouviu, né? E cada um vai falando as suas interpretações, escrevendo os seus textos. Então, vocês sabem muito bem que, ao se formar o cânon da Bíblia, existia uma quantidade enorme de textos que eram
candidatos a se formar o cânon. E muitas vezes eles não vieram a formar um cânon, porque logicamente tinha um critério para se fazer parte do cânon, e um deles é a questão da heresia. Então, de repente, tinha lá um texto bonito, mas de repente pintava uma heresia no meio. E eu vou para isso aqui não, né? E então era obrigatório que houvesse uma coerência muito grande entre os textos e basicamente pegando os textos dos apóstolos. Os outros textos que foram escritos posteriormente aos apóstolos tinham que estar, né, de acordo com aquilo que os apóstolos escreveram. Bom, muito bem. Muitas heresias se levantaram neste período. E eu até entendo que era bem fácil de ter heresia, né? O próprio apóstolo Paulo, ele já começou... Perdão. O Fábio está lá em cima. Mas, enfim, pelo início do cristianismo, pela dificuldade de se bater o martelo, aí o apóstolo Paulo, ele escreve aos Gálatas, né? Assim, eu estou impressionado, porque vocês abandonaram o evangelho que eu preguei muito fácil, muito rápido. Veio um outro e pregou uma coisa diferente do que eu preguei, e vocês já foram para o lado dele. E Paulo chega até a afirmar, fala assim, olha, quem pregar um evangelho diferente do que eu estou pregando, pode ser um anjo, ainda fala, pode ser um anjo que está descendo do céu. Se ele pregar um evangelho diferente do que eu estou pregando, que seja considerado anátema, é falso. Mas naquela época, lá no primeiro século, já tinha esses problemas sérios. E eles foram existindo, né? Então, uma das primeiras heresias, e que esta heresia, eu diria que ela se mantém até hoje, porque somos acusados, né, de sermos politeístas, inclusive os judeus, né, o judaísmo é um dos que acusa o cristianismo de ser uma religião politeísta, né, porque o judaísmo não acredita na trindade, né? Primeiramente não acredita no Filho, eles sabem do Espírito do Pai, nem falam Espírito Santo, né? A palavra Espírito Santo só aparece no Novo Testamento, no Velho Testamento não aparece, aparece Espírito de Deus, né? Mas não aparece Espírito Santo, aparece Espírito de Deus. E por esta razão, nos acusam de sermos politeístas. Então, primeira das heresias é o triteísmo. O triteísmo, o que quer dizer isso? É que são aqueles que defendem três deuses. Que há três deuses. Na verdade, Pai é um Deus, o Espírito Santo é outro Deus e o Filho é outro Deus. Então, são três deuses mesmo, né? Isso é o que defende o triteísmo. E que nós falamos assim, não, está errado. É um Deus só. E aí eu queria que a gente abrisse a Bíblia, vocês vão abrir na Bíblia nesses textos. O que a Bíblia nos diz? Porque em tudo nós temos a Bíblia como o nosso guia. Toda vez que nós temos problema de interpretação, nós devemos buscar na própria Bíblia a interpretação da Bíblia. É assim que nós aprendemos. É claro que vai ter uma outra situação que é extremamente complicada, mas a Bíblia ela tem que se explicar, né? Então, quando nós falamos que não somos politeístas, que somos monoteístas, nós vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre isso. Então, 1 Coríntios 8, versículo 4 e versículo 6. Quem achou aí pode ler. Não, isso. Não há senão um só Deus. Versículo 6. Muito bem. Vamos lá. Efésios 4, 6.
Um só Deus, que a Bíblia está dizendo. Tiago 2,19. Tá vendo? Esse é pesado, esse texto, né? Você chega no meio da rua, não, eu acredito em Deus. Tá bom, faz bem, isso não quer dizer nada, não. O diabo também crê e treme. Então, além de crer, precisa de alguma coisa a mais, né? Mas está falando aí, você crê? Até o diabo crê que é um Deus só, até ele sabe que só tem um Deus. 1 Timóteo 2,5. Isso aqui fala, inclusive, da mediação, né? Há um só Deus, mais uma afirmação. Um só Deus que é Pai de todos, né? Romanos 3,30. Bom, então, visto que Deus é um só. Então, para aqueles que entendem que há três deuses, logicamente tem mais textos na Bíblia que falam sobre isso, mas aqui na aula, como a gente tem um tempo limitado, a gente escolhe alguns textos apenas. Então, esses textos todos, a Bíblia afirma que só existe um Deus. Portanto, a heresia do triteísmo, de três deuses, ela cai por terra. Tá? A outra heresia que apareceu lá no terceiro, quarto século, chama-se modalismo monárquico. O que é esse modalismo monárquico? Olha a astúcia das pessoas que ficavam desenvolvendo essas heresias. As três pessoas da Trindade são a mesma pessoa. Quer dizer, ou seja, ele não quer afrontar o monoteísmo. Não, eu sou monoteísta. Só que as três pessoas da Trindade são a mesma pessoa, mas se comportam em modos singulares em tempos diferentes. Daí vem o nome de modalismo, porque ele é um Deus se comportando em modos diferentes em cada um dos tempos. Então, assim, Deus era inicialmente o Criador, depois se tornou o Redentor, depois se tornou o Espírito Santo em Pentecostes. Então, há um Deus, mas ele age de modos diferentes em tempos diferentes. Então, dizendo o seguinte, ele primeiro é criador, depois ele deixa de ser criador, ele assume a forma ali de um redentor, vem à terra, morre, depois ele volta para o céu, manda o Espírito Santo, volta como Pai, mas é uma pessoa só que assume papéis diferentes em tempos diferentes. Tá? Então, esse é o modalismo monárquico. Monárquico é o mono, de um, e o sufixo de governo. Né? Então, assim, é um só que governa, é um só que comanda, mas ele faz isso de modos diferentes. Em tempos ele assume um modo e é o mesmo Deus. Então, é uma outra heresia que apareceu lá no começo dos séculos. Depois apareceu uma outra, que é o monarquismo dinâmico, ou adocionismo. Então, assim, no tempo da criação, a primeira coisa que Deus criou foi o Logos, foi Cristo, a palavra. A primeira coisa que ele criou foi a palavra. Depois, o Logos, Cristo, criou todas as outras coisas. Por isso, o Logos é mais elevado do que os seres humanos e do que os anjos. Ele é anterior a tudo, exceto a Deus. Mas ele não é eterno, porque ele mesmo foi criado por Deus. Portanto, ele não é Deus. Então, ele foi criado. Se ele foi criado, ele passou a ter uma existência dali para frente. Para trás ele não teve. Portanto, ele não é eterno. Se ele não é eterno, ele não é Deus. Um dos atributos de Deus é a eternidade. Se ele não é eterno, se ele foi criado, teve um princípio, então ele não pode ser Deus. Né? Ele foi obediente ao Pai e, por causa da sua obediência, o Pai o adotou.
E alguns afirmam, inclusive, o seguinte, que ele se torna filho no momento do batismo, que vem o Espírito Santo. A partir dali, Deus o adota e ele passa a ser chamado filho de Deus. O adocionismo, né? Então, mais uma vez, é uma teoria, né, uma heresia que foi pregada. E cada heresia dessa, vocês não imaginam a quantidade de gente que seguia atrás. E o cristianismo se propagava, né, com essas coisas. Cada coisa, cada lugar, cada cidade, cada igreja ali com alguém que pregava um negócio esquisito e ia embora. Arianismo, esse é mais conhecido nosso, né? Então o arianismo foi uma visão cristológica antitrinitária, sustentada por Ário. Ário foi um presbítero de Alexandria, que negava a consubstancialidade entre Jesus e Deus. Ou seja, eles não têm a mesma substância, são substâncias diferentes. Cristo é uma coisa, Deus é outra. Jesus, então, seria subordinado a Deus Pai, não sendo ele, Jesus, Deus em si e por si mesmo. Segundo Ário, só existe um Deus, e Jesus é o seu filho e não Deus. Esta heresia, ela foi pesada, ela causou um estrago muito grande. Jesus é um ser superior aos homens, mas não é Deus. Raça pura. E aí, lembre-se de Hitler. A gente fala que isso aqui foi no século IV. Isso já passou, ninguém mais liga para isso. Gente, é impressionante o tanto que essas coisas voltam. E o tanto que o próprio Hitler, ele se apodera dessa heresia de Ário. Como é que a gente fala, como é que Hitler falava na raça ariana, não é? O povo ariano, quando fala que Hitler tenta matar uma série de judeus, e não foi só judeus não, né? Ele matou outras raças. Para quê? Porque ele entendia que o povo alemão, o alemão era uma raça pura, uma raça superior às outras. Portanto, tinha que matar as outras para poder criar no mundo um mundo melhor, um mundo perfeito, a raça perfeita. Entendia ele que o alemão ele era superior como gente, como pessoa, como humano, superior aos outros. Né? E usava a teoria de Ário, daí, se vocês forem ver os livros ou os filmes, vocês vão ver que é a raça ariana, pregada por Hitler. Então está aí, século XX. Então essa coisa começou no século IV, 16 séculos depois, o nego está lançando mão de uma heresia cristológica, religiosa, para poder fazer um estrago na humanidade, de certa maneira, em nome de Deus, usando algum argumento religioso que o sustentasse a ideia dele para ele poder fazer as atrocidades que fez. Muito bem. Então, essas heresias causaram tantos problemas nos primeiros séculos que a igreja se reuniu no Concílio Ecumênico de Nicéia em 325 depois de Cristo, na nossa era. Este concílio produziu o Credo de Nicéia e condenou todas essas heresias. Então, foi um dos primeiros concílios, o Concílio de Nicéia, 318 bispos que se reúnem na cidade de Nicéia, que está na Turquia hoje, né? E produziram, a partir daí, um credo. Era preciso que as pessoas, ao chegarem na igreja, elas pudessem dizer, confessar a sua fé, lendo o credo, para que as pessoas entendessem que ela não viria com nenhuma heresia por baixo dos panos, chega aqui, não, estou chegando aqui, né? E aí, nos nossos dias, o cara chega muito feliz ali na igreja, você recebe, abraça, tal. Daqui a pouco começa o cara a falar algumas bobagens, algumas heresias, né? Então, naquela época também existia muito isso, e a partir dessa situação, da quantidade de heresias, vem a necessidade dos bispos se reunirem e falar assim, nós precisamos de criar um credo para que as pessoas, uma confissão de fé, para que as pessoas possam ler isso e saber o que é que nós cremos.
Então, esse credo de Nicéia, que agora, no ano que vem, vai completar 1.700 anos, ele ainda permanece aceito por todas as igrejas cristãs. Até hoje, ele permanece aceito. Se você, eu estou sem o inário aqui, mas se você entrar na igreja depois e pegar o nosso inário, lá atrás tem o credo de Nicéia, né? E antigamente era comum a gente recitar o credo de Nicéia durante o culto, né? Como uma profissão de fé. Olha, eu creio nisso, e professa a sua fé, né? Acho que hoje está quase precisando da gente voltar a essa prática, porque tem gente nesses bancos de igreja que vem com cada heresia absurda, que a gente fala, cara, você tem que confessar esse credo aqui. Ó, fala. É o mesmo, com as mesmas palavras. Isso foi no ano 325. Não existia nem igreja católica, apostólica, romana. A igreja era a igreja cristã. Nem existia ainda, né? Existia os bispos nos diversos lugares, existia o bispo de Roma, né? Como o bispo de Jerusalém, como o bispo de Alexandria, como o bispo de Antioquia, né? Mas ainda não existia, né, a formulação da Igreja Católica Romana. Então, este credo ele é aceito em todas as igrejas cristãs, e ele diz o seguinte, veja que pensa nas heresias que a gente acabou de citar, e o que ele combate, né, o credo combatendo essas heresias. Né? Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós, homens, e por nossa salvação desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo e da Virgem Maria, e tornou-se homem, e foi crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, e padeceu, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, e assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas. E na Igreja única, santa, católica, apostólica. O católico é universal, tá, gente? Não está falando de católico romano. Então, algumas versões até substituem para não dar confusão na palavra, fala na Igreja una, santa, universal e apostólica. Agora você fala em apostólica, você coloca universal, vai pensar que é da Igreja Universal. Né? Então é complicado, sabe? É complicado. Você tem que entender o que é a palavra ali e esquece essas outras besteiras. Né? Católica e apostólica. Confessamos um só batismo para a remissão dos pecados, esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do século vindouro. Amém. E é nisso que nós cremos até hoje. Isso foi redigido há 1.700 anos atrás. Muito bem, vamos seguir. Mas a coisa não parou por aí. A gente pensa que agora, depois disso, acabou, não tem mais espaço para heresia. Né? Bobagem. Duas novas heresias a respeito da natureza de Cristo se desenvolveram rapidamente. Uma chamada monofisismo. Outra vez, mono, physis, natureza. Né? Então, dizendo que Jesus, esta heresia desenvolvida por Eutiques, negava que Cristo tinha duas naturezas, uma humana e outra divina. O monofisismo pregava que Cristo tinha apenas uma natureza divinamente humana ou humanamente divina. Olha só que coisinha, né? Não são duas. É porque a natureza humana dele era divinamente humana. A natureza divina dele era uma natureza divinamente humana, ou humanamente divina, né? Mas era uma natureza só. Negava que Cristo tivesse
uma natureza humana e outra natureza divina. O monofisismo não via a Cristo nem como homem, nem como Deus, e sim como algo mais do que homem e menos do que Deus. Uma humanidade deificada ou uma deidade humanizada. Né? Que confusão. Então, eles não entendiam essa heresia. Ela vem dizendo que Cristo não tem duas naturezas, tem apenas uma só. Em seguida veio uma outra heresia chamada nestorianismo, que é de Nestori, não é de Nestor, não, é de Nestori, que é o cara que desenvolveu essas heresias. Elas, em via de regra, eram desenvolvidas dentro da própria igreja por bispos. Não é um cara que não tinha nenhum conhecimento. É sempre alguém que já tinha um conhecimento teológico grande, que começava a cruzar um texto com outro. E, na verdade, assim, usava-se alguns textos que você usar esse texto isolado, sem comparar com o outro, sem entender o momento que ele foi escrito e para que ele foi escrito. Muitas vezes nós falamos alguma coisa que é uma coisa direta para alguém numa circunstância. Não pega aquilo e generaliza não, porque vai dar errado, vai dar ruim. E muitas vezes as heresias, elas nascem assim. O cara pega um texto isolado, sem olhar o contexto, sem olhar a razão daquilo, e quer generalizar, e aí dá uma confusão enorme. Né? Então, nestorianismo. Uma pessoa não pode ter duas naturezas. Se há duas naturezas, tem de haver duas pessoas. Portanto, se Cristo tinha uma natureza divina e uma natureza humana, ele era uma pessoa divina e uma pessoa humana coexistentes. Mas ele não era uma pessoa com duas naturezas, ele era duas pessoas. Ora ele era uma pessoa, ora ele era outra. Né? Isto era o oposto da distorção monofisista. Na heresia nestoriana, as duas naturezas de Cristo não somente eram distinguidas, mas totalmente separadas. Então, assim, não é que é humanamente divina, é uma natureza que tem uma mistura dos dois, né? Não, é o seguinte, é duas naturezas, só que são duas pessoas. Ora ele assume uma coisa, ora ele assume outra. Ele nunca é as duas coisas. Ou ele é uma coisa, ou ele é outra. Não pode ser os dois. Né? Porque ele fala que uma pessoa não pode ter duas naturezas. Né? Então isso foi uma outra heresia que apareceu. E outra vez, né, depois de um tempo, depois do estrago feito, reúne-se em concílio para se debater o assunto e no final do concílio se produz um outro credo, né, para contestar essas heresias. Então, essas heresias causaram novos problemas na fé e doutrina da igreja cristã, e novo concílio ecumênico foi convocado em 451, desta vez em Calcedônia, para tratar das heresias monofisistas e nestoriana. Depois do concílio ecumênico de Calcedônia, não houve mais a necessidade da igreja se reunir em outro concílio para tratar de questões cristológicas. Ou seja, o que sabemos e entendemos teologicamente sobre Cristo está em vigor até hoje. Então você pega o credo de Nicéia e o credo de Calcedônia, essas duas coisas, elas formam o nosso entendimento teológico de Deus, do Espírito Santo, do Filho, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, de trindade, de natureza de Cristo, tá? Forma um contexto geral dessas coisas. Tá? Então, vamos ler aqui o credo de Calcedônia. Fiéis aos santos pais, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de alma racional e de corpo. Tem muita gente que na época falava que na verdade Jesus era um holograma, sabe? Que ele não existiu como corpo. Por isso ele não podia ter sido crucificado, porque ele era um holograma, ele era uma visão. Se era uma visão, que visão vai para a cruz? Tá? Então ele não tinha corpo. Essa foi uma das outras das heresias que apareceram.
Daí vem essa questão, né, de colocar constando de alma racional e de corpo, consubstancial com o Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade. Em tudo semelhante a nós, excetuando o pecado, gerado segundo a divindade pelo Pai antes de todos os séculos. E nestes últimos dias, segundo a humanidade, por nós e para nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus, um e só mesmo Cristo, Filho, Senhor unigênito, que se deve confessar em duas naturezas, inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis, inseparáveis. Então não é questão que tem duas, ora ele é uma coisa, ora ele é outra, essas duas naturezas são separadas. Não, né? Então são indivisíveis, inconfundíveis, imutáveis, inseparáveis. A distinção de natureza, de modo algum, é anulada pela união. Antes é preservada a propriedade de cada natureza, concorrendo para formar uma só pessoa e em uma subsistência, não separado nem dividido em duas pessoas, mas um só e o mesmo Filho, o unigênito, Verbo de Deus, o Senhor Jesus Cristo, conforme os profetas, desde o princípio acerca dele testemunharam, e o mesmo Senhor Jesus nos ensinou, e o credo dos santos pais nos transmitiu. Então esse é o credo de Calcedônia, para acabar de vez com essa questão da natureza de Cristo. Que Cristo, ele tinha duas naturezas, não tinha duas naturezas, uma natureza só, né? Ele era duas pessoas, ora era uma coisa, ora era outra, né? Meio que bipolar, né? Tri, né? Então, são doutrinas que apareceram e que depois foram derrubadas e foram feitos esses concílios e esses credos que nós acabamos de ler. Então, agora falamos sobre a Trindade. Dizemos que Deus é um em essência e três em pessoa. A palavra pessoa é equivalente ao termo subsistência, que significa ficar sob. Por isso nós falamos que Deus é um subsistindo, né, em três pessoas. A subsistência é dizendo que são três pessoas. Assim, esta palavra expressa a ideia de que, embora Deus seja um em essência, há três subsistências, três pessoas que ficam sob uma existência. É uma essência e tem três subsistências debaixo dessa única essência. As pessoas são parte da essência. Todas as três têm a mesma essência da divindade. Tá? Por isso nós dizemos, olha, é um Deus, uma única essência. Você não muda, você não separa essas essências. Agora, cada uma das pessoas tem a mesma essência da divindade. Essência igual, sem hierarquia, gente. Não há hierarquia, né? A gente fala a primeira, segunda, terceira pessoa da Trindade, é mais didaticamente para saber que são três, mas não é que o Pai, tanto que uma das heresias é que o Filho, ele se subordina ao Pai, e se ele se subordina ao Pai, ele não é igual ao Pai, se não é igual ao Pai, não é Deus. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes as pessoas nos pegam nessas coisinhas. Né? Então, a Trindade, no entanto, podemos fazer uma distinção entre as três pessoas da Trindade, porque cada membro da Trindade possui atributos singulares. Lembra aquele quadrinho que eu botei? Também sabendo que Deus não é Deus Pai, o Pai não é o Filho. Como é que eu sei que o Pai não é o Filho? Porque são atributos diferentes. O Filho não é o Espírito Santo tem atributos diferentes. A mesma essência, mas são pessoas com atributos diferentes. Né? Dizemos que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, que o Espírito Santo é Deus, mas não dizemos que o Pai é o Filho, que o Filho é o Espírito Santo, que o Espírito Santo é o Pai. Há distinção real entre eles, mas a distinção não é de essência, e sim de papéis, de atributos. Tá? Bem claro isso. Então, a Trindade, que a gente, para aqueles que chegaram atrasados, o título dessa aula é Pericorese. Tá? Esse é o título da aula, Pericorese. Lá no começo a gente definiu o que é pericorese. Mas enfim, aqui agora também está uma
uma definição ali também do que é pericorese, né? Rapidamente, para aqueles que não chegaram atrasados. Peri, né, que é vem a palavra periferia, os que está em volta, né, que está ao lado, né, à volta. Então, core, vem a palavra coreografia, que fala em dança, que fala em movimento. E esis, no final, alguma coisa que representa ação. Então, a pericorese é um movimento harmonioso entre as três pessoas da Trindade, né? Para aqueles que não se escandalizam, diga, é uma dança perfeita. Eu fico imaginando assim, sabe? As três pessoas numa dança, numa coreografia perfeita, sabe? Eu sou péssimo de dança, né? Se eu for dançar, eu piso no pé da parceira, é uma confusão. Não aprendi, né? Mas não tem nada contra, não. Quem faz e faz bem é muito bonito, né? Mas ali não, ali os três sabem. O movimento ele é harmônico. Um sabe qual é o movimento do outro, um coopera para o movimento do outro. Então, pericorese ou trindade expressa a relação intratrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a habitação das pessoas da Trindade uma nas outras. O Espírito habita no Pai e no Filho, o Filho habita no Pai e no Espírito Santo, o Pai habita no Filho e no Espírito Santo. Há uma habitação, uma coabitação entre eles. Cada pessoa da Trindade está nas outras e se interpenetram mutuamente. Cada pessoa se dá, aqui, gente, isso é importante demais. Cada uma das pessoas da Trindade, ela se dá completamente às outras, sem deixar de ser elas mesmas. Mistério é o seu casamento. Seu casamento é uma pericorese. Você já pensou nisso? O que é a união? É um se dar completamente ao outro, sem deixar de ser ele mesmo. No casamento tem que ser assim. E a gente começa a entender a pericorese da Trindade se a gente pensar que nós temos que viver isso em casa, entre a nossa família, entre o nosso parceiro, né, a parceira, enfim, o cônjuge, de se dar completamente, de viver o que ele está vivendo, ele viver o que eu estou vivendo, mas cada um continua sendo ele mesmo. É por isso que fala, olha, quando os dois se unem, eles se transformam em uma só carne, uma essência, mas em duas pessoas. Aqui é uma essência em três. Mas é isso. É a pericorese que a gente tem que viver. É uma ação dançante, cheia de movimento e harmoniosa entre as três pessoas da Trindade. Então, eu queria que vocês lissem alguns textos. Como é que está o nosso tempo? Não, tá bom. Alguns textos que mostram essa pericorese, esta harmonia perfeita, essa dança, esse movimento que existe entre as pessoas da Trindade. Lá, Lucas 4:1. Podem ler, viu, gente? Muito bem. Aqui depois é que vai ser a tentação de Jesus, né? Então fala que Jesus ele estava cheio do Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo estava nele. Ele estava completo, cheio, né? Então, a interpenetração de uma pessoa na outra. Jesus cheio do Espírito Santo. João é o fantástico, é o apóstolo que fala disso sem parar, né? E nós vamos ler vários textos de João. João 14, e aqui tem alguns textos um pouquinho maiores, a gente vai ler, porque eles são muito importantes para nós. João 14, 8-11.
Olha que coisa, a pericorese aí, né? Um no outro, um se dando ao outro completamente, e o outro transmitindo aquele que o um é, sem deixar dele ser ele mesmo. Cristo fala assim, olha, eu não estou deixando de ser o Filho, eu estou falando de vocês do Pai, e o Pai está em mim. E se você vê a mim, você vê ao Pai, que é a mesma coisa. O Pai está total, não é assim, ele abriu um espaço na agenda e ficou um pouquinho comigo. Não, ele está comigo o tempo todo, integralmente. E aí, Filipe faz essa pergunta maravilhosamente feita, porque se ele não tivesse feito, a gente não ficava sabendo disso, né? Às vezes a gente quer reclamar do Filipe, eu falo, Filipe, obrigado pela pergunta, cara. Né? Tomé, obrigado porque você questionou a Jesus, eu quero botar o dedo aí. Né? E aí, a partir disso, Tomé dá uma das maiores declarações da Bíblia. Senhor, Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu és Deus. Tu não é um cara, um profeta que foi abençoado. Não, você é Deus. Né? E a gente sabe disso, inclusive, pela pergunta feita por Tomé. E porque Tomé, ao final, faz essa declaração. Né? Lá, João 15, 26. Viram a trindade aí? Você sabe que na Bíblia não tem a palavra trindade, né? Essa palavra trindade ela foi cunhada por bispos, né, pelos pais da igreja, mas não existe a palavra trindade na Bíblia. Mas aqui está, trindade. Né? Olha só, quando, porém, vier o Consolador, quem é o Consolador que ele falou? Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo vier, que eu vos enviarei da parte do Pai. Olha os três aí, o Espírito Santo, ele, o Pai, enviarei da parte. O Espírito Santo, na verdade, de onde é que ele procede? Que dele procede, que procede do Pai, o Espírito procede do Pai, o Pai e o Espírito Santo junto comigo, eu vou mandar o Espírito Santo, este dará testemunho de mim. E o versículo 27, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Né? Então, outra vez, os três, né, em movimento, nos trazendo, portanto, a salvação. 16, 7, é isso? Não, 16, 7, 13 e 15. O telefone não quer que você diga a verdade, eu vou dizer aqui. Mas eu vos digo a verdade. Eu trouxe o óculos foi para ler, sabia? Não põe. Eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Né? O versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo. Olha, o Espírito Santo também não fala por ele, assim como o próprio Cristo não fala por ele. Fala pelo Pai. Né? Então, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Versículo 15. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que eu vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Quer dizer, quem vai receber aqui é o Espírito Santo que recebe o que é dele e vai nos anunciar. Eu recebi, tudo que é meu é do Pai, eu recebi do Pai, dou para o Espírito Santo e o Espírito Santo nos entrega. A trindade, a pericorese, funcionando harmonicamente em nosso benefício. Tá? Versículo João 17, 21. Vocês me desculpem, mas esse é o meu preferido. 17, 21 e 23. Eu vou ler que o meu está sublinhado aqui. Está sublinhado aqui, eu podia colocar com negrito. Vou começar do 20. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Versículo 23 agora. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amaste a mim. Eu acho que esse texto aqui, ele nos chama a viver essa pericorese entre nós, para que o mundo creia. Sabe, é preciso que a gente viva essa unidade, mas não é uma unidade superficial, forçada, mentirosa, né? É uma unidade de alma, de espírito mesmo, para que o mundo possa ver em nós esta unidade e possa crer em Cristo, né? Pois, Mateus 28, 19... Tá, essa é a maneira, a forma que nós batizamos. Nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Trindade. Aí está a nossa declaração de fé, de que nós cremos na Trindade. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um é Deus, mas é a mesma coisa em essência, um Deus só. Então, que belíssimo exemplo de unidade ou de triunidade, já que nós estamos falando de trindade. Trindade, na verdade, é triunidade. É uma palavra mais curta para dizer triunidade. Quer dizer, os três sendo um. Então, é um exemplo de triunidade que nos dá, que é muito interessante. E eu encerro dizendo que é assim que devem viver os irmãos em Cristo, em plena pericorese, se dando completamente uns aos outros, tendo o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, o mesmo objetivo, trabalhando junto para alcançar o mesmo alvo, em prol da mesma causa, nunca considerando superior aos outros, mas vivendo em unidade com todos, por amor. É assim que nós devemos viver. Nós devemos viver em plena pericorese, assim como na Trindade há a pericorese. Eu queria encerrar com dois textos. O Filipenses 1, e eu vou ler esse texto também porque ele é um pouquinho mais longo. Filipenses 2, de 1 a 11. Filipenses 2, de 1 a 11. Isso é como nós devemos viver. Exortação ao amor fraternal e à unidade. Exortação para que a gente viva plena pericorese. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. É assim que nós devemos viver, né, numa comunhão perfeita entre os irmãos. E eu encerro a aula de hoje, como nós costumamos encerrar os nossos cultos. 2 Coríntios 13, 13. Minha Bíblia fechou, mas que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, vamos lá.
É. Esse aqui é a bênção, né, que nós recebemos, a bênção apostólica que recebemos do pastor, né? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos. Amém. Deus nos abençoe. Amém. Perguntas?